ovelhas juntas no aprisco. Iniciando a leitura da palavra de Deus, que diz: Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e admiraram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, os procuravam para entregá-lo ao povo. Porém, não os achando, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os quais Jasson escolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei que é Jesus. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido fiança de Jasson e dos demais, saltaram-nos. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Queridos irmãos, amigos que nos ouvem, glória a Jesus. Esse trecho da palavra do Senhor nos mostra, portanto, os rivais de Deus. A idolatria, os rivais de Deus, aqueles que são contrários. Paulo foi a Atenas e despejou um ataque logicamente arrasador contra a idolatria. É o que está aqui mostrando. Quando escreveu sobre as obras da carne, ele incluiu a idolatria e a feitiçaria na lista dos terrores que anunciaram toda busca do homem pela feitiçaria, conforme Gálatas capítulo 5, 16 a 26. Paulo ele chamou a atenção daqueles que eram idólatras e disse, portanto, os rivais de Deus. Nós observamos que alguém diz: ajuda-nos a entender as obras da carne, como sua observação de que cada uma delas é uma perversão do que é bom em si mesmo. É a obra da carne. Pervertemos a verdadeira adoração quando substituímos Deus por outra coisa e agirmos em contrariedade às instruções de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, disse o Senhor. É uma das 6 declarações acerca de Deus em Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 7. Todas denunciam a idolatria. Outra é: eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. A idolatria é infidelidade. Jeremias bem descreveu como adulterou, dizendo: adorando pedras e árvores. Chamou de adultério. Jeremias 3:9. É isso que Paulo frisa, que sua discussão com os coríntios sobre o zelo divino e a devoção a Cristo, segundo os Coríntios 11, capítulo 11, versículo 2 a 3, e também a irracionalidade, que mostra aqui no capítulo 17 de Atos. O absurdo, Isaías 44. E a tragédia, em 1 Reis 18, da idolatria, também são temas frequentes, trazendo as Escrituras, à luz da palavra de Deus, a nossa consciência, para que nós tenhamos cuidado de não nos tornarmos rivais de Deus. Para onde foram todos os ídolos? Será que o mal antigo poderá se tornar uma ameaça em nossos dias? A nossa percepção se aprimora quando lemos a palavra, nos mostra a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3:5. E avarento, que é idólatra, Efésios 5:5. Uma pessoa gananciosa não pode ir para o céu, é o que diz em 1 Coríntios capítulo 6:10. Irmãos, qualquer preocupação exagerada se torna um Deus em nossas vidas.
Quando o orgulho, o dinheiro, os bens, o emprego ou as realizações pessoais passam a rivalizar com Deus, somos idólatras. Porque nos mostra a palavra que Satanás é o Deus desse século. Lá em 2 Coríntios 4:4. Há forças da maldade que influenciam os homens a agir como se Deus não fosse Deus. O secularismo faz das conquistas dos homens seu Deus. O humanismo nega a natureza espiritual do homem e, como idólatra, substitui o todo pela parte, adorando o fragmento. Quer dizer, o homem deixa de adorar a Deus. Comunismo, e assim, meu irmão, descrito está por um discípulo desiludido como o Deus que fracassou, assassinou milhões e aprisiona 1/3 do mundo com a sua interpretação econômica da história. Sim, o mundo moderno pode ser corretamente visto do modo em que Paulo via os atenienses. Idólatras, a idolatria que dominante na cidade, conforme Atos 17, de 1 até o versículo 16. Mas aqui está a palavra de Deus que diz: logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, todos eles ali chegaram fora à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as escrituras para ver se estas coisas eram assim mesmo, como Paulo pregava. Então esses irmãos eram bem-aventurados. De sorte, meus queridos radiovintes, que muitos deles creram, bem como também um bom número de mulheres grandes de alta posição na sociedade. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam o que aconteceu em Bereia, era anunciado que Paulo trazia, portanto, a palavra de Deus, foram lá agir e sublevar a multidão. Quer dizer, queria eles, portanto, tirar aquelas pessoas que ouviam a palavra de Deus. Queria impedir. Imediatamente os irmãos fizeram sair a Paulo para que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanharam a Paulo levaram-no até Atenas. E tendo recebido a ordem, levaram, portanto, a Atenas e Timóteo, a fim de que esses fossem ter com ele o mais depressa possível. E ali estava aquela balbúrdia, aquela confusão terrível, porque quando você prega a palavra de Deus, a situação fica difícil. A gente não é bem compreendido, não é bem-vindo em muitos lugares, em alguns lares, lamentavelmente. Ao refletirmos sobre esse mundo e perguntarmos se os cristãos podem transformá-lo, então, meu irmão, a feitiçaria, a busca da luz nas trevas, muitos estão vivendo assim. As práticas, quantas pessoas que qualquer coisinha que acontece na sua vida, ele está dizendo, Ave Maria, Ave Maria. Outro diz, é Deus e Nossa Senhora. Quer dizer, essa é a situação, buscando, portanto, a luz nas trevas. Porque Deus é Deus. Ele disse, eu sou o Senhor, e não darei a minha glória a outros deuses, nem ao meu louvor a imagem de escultura, Isaías 42:8. Então ele é o Senhor. Não podemos de forma alguma, meu prezado rádio ouvinte, chamar por Deus e outra pessoa, porque ele é essencial, ele é o suficiente e sabe de todas as coisas, está presente em todos os lugares. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. São tributos que são exclusivamente de Deus. A idolatria e a feitiçaria estão quase sempre aliadas. De onde provém a nossa palavra farmácia, por exemplo? É traduzida por feitiçaria. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Apocalipse e outros. Principalmente significava o uso da medicina nas drogas, dos encantos, depois o envenenamento, depois então a feitiçaria. Várias palavras diferentes são traduzidas por feitiçaria no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel 15, 23, 2 Crônica e tal, e outros muitos. Deus proibia que seu povo tivesse alguma relação com o que hoje denominamos ocultismo. Lá em Deuteronômio 18, 9 a 14 está escrito, as bruxas, por exemplo, eram exterminadas, Êxodo 22, 18. E outro, o povo de Deus não devia buscar a luz nas trevas. Talvez o melhor equivalente bíblico da palavra ocultismo seja a palavra adivinhação de hoje.
Adivinha, fulano, o que aconteceu? Faça isso. Quer dizer, as pessoas até em brincadeira, em conversa, pela prática, pela situação que vive nesse mundo, eles vivem praticando essas coisas que é ligado à feitiçaria, buscando a luz nas trevas. A adivinhação é a tentativa de decifrar a vontade dos deuses desse mundo que aí está, com o uso de técnicas de magia, meu irmão. Os pagãos que eles criam, que podiam usar a habilidade e o engenho humano para adquirir conhecimento dos deuses sobre certas situações. Então, alguém até descreveu assim, o adivinhador seria aquele que pensa, pode jogar a revelação divina fora. Até muitas pessoas ainda enganam dentro da igreja, dizendo, nós estamos tendo uma adivinhação, eu tive uma visão, nós temos aqui uma profecia. Meu irmão, a profecia hoje toda tem que ser bem clara na Bíblia, o que está escrito. Não podemos ir além, não podemos colocar mais sequer uma palavra e nem tirar, porque se nós colocarmos alguma palavra a mais, Deus colocará também sobre nós as pragas que estão escritas no livro de Apocalipse. E se nós tirarmos, Deus tira o direito de participar da árvore da vida. Então lemos nas Escrituras a respeito de mentiras divinatórias, por exemplo, Ezequiel 22, 28, está escrito, estamos cercados, meu irmão, pela feitiçaria. Os homens que buscam seguir a própria vontade, o seu caminho, estão fadados às trevas, pois se desviam da luz. Então, a disseminação da rebelião. Vem, portanto, o homem fica rebelde, o homem fica distante de Deus, a feitiçaria está de uma forma dissimulada. Cada dia que se passa, os homens vão, ele se disseminando, fazendo leitura na mão, as cartas, a astrologia, conforme Isaías 47:13 fala disso, o cultivo de drogas, e drogas revive a feitiçaria pagã também. Nos mercados, eles sobejam os expedientes de manipulação, cientologia, zambundismo, teologia da nova era. O que mais se aplica a nós, meus irmãos, devemos acautelar-nos de qualquer pensamento ou ato que devemos, o que queremos acima do que Deus quer. Tudo isso aí culmina em quê? Na disseminação da rebeldia, da fraqueza do homem se distanciando de Deus. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos no lar. Em 2 Samuel 15, 23. Quando as pessoas afastam-se de Deus e de sua revelação, não é tanto que eles não creem em nada, mas eles creem em tudo, lamentavelmente. Todo mundo tem o direito à sua própria crença. Não se encontra na Bíblia, nem se encontra nos pensamentos, nem na boca do verdadeiro discípulo. Mas é a voz da idolatria que está aí. Mas a palavra de Deus diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, em 1 João 5 e 21. Então hoje o que nós vivemos é um mundo em que as pessoas estão se afastando de Deus, pela sua forma de viver. São rivais de Deus. Os rivais de Deus com a sua idolatria. Por isso, nós somos gratos a Deus. Aleluia. Porque nós éramos também de lá. Mas o Senhor Jesus nos tirou. O Senhor Jesus nos salvou. Aleluia. Ele nos resgatou. Glória a Deus. E hoje nós acreditamos, como diz a palavra de Deus, não mais como nós quando crianças, mas sim hoje pela misericórdia de Deus, como também aqueles irmãos de Bereia, tudo que Paulo falava, eles iam conferir na palavra de Deus, na Bíblia, para ver se que Paulo estava falando o correto. Da mesma forma, observe o que nós colocamos aqui, para ver se está certo, irmão. Porque nós não estamos aqui para enganar, somos contra e longe de falsos profetas, graças a Deus, porque nós estamos aqui para pregar a palavra como ela é. Então eu me sinto feliz em ter você, que é o nosso ouvinte, que está ouvindo a verdade. A verdade que eu não estou aqui para vendê-la. Não estou aqui para tirar proveito, mas sim para levar você, meu irmão, e para você fazer a sua conclusão. Tirar a sua conclusão do que é certo e do que é errado. Porque
Diz a palavra de Deus, ninguém pode amar a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. As pessoas que amam mais o dinheiro do que a Deus. Há pessoas que amam seus ídolos mais do que a Deus. São rivais de Deus. Como todos nós, antes de aceitarmos a Cristo, nós tínhamos o nosso conceito de forma errada. Éramos rivais, sim. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, nós nos dobramos os nossos joelhos, levantamos as nossas mãos aos céus, pedindo a misericórdia de Deus, e Deus, na sua infinita compaixão, tem nos atendido, em parte. Porque muitas coisas que nós pedimos, Ele não atende, porque Ele sabe de tudo, sabe quando nós estamos pedindo para o nosso ego, para a nossa vã maneira de viver, e sabe também quando nós estamos pedindo para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, se é para o crescimento espiritual, Deus com certeza vai nos ouvir, está sempre nos ouvindo. É o que diz a palavra: não farás para ti outros deuses, não terás outros deuses diante de mim, é o que está escrito. Não faz para ti imagem de escultura. Mas as pessoas fazem, as pessoas rezam, as pessoas buscam nessas imagens. Não é fácil, mas de vez em quando a gente encontra pessoas que têm aquela marca no carro, na tampa do carro, outro que tem também lá no vidro dianteiro, no vidro traseiro, outro que tem até uma bicicleta, está ali colocado aquele seu Deus, aquele seu ídolo. E assim, meus irmãos, as pessoas vão se diversificando e se separando da vontade de Deus, e se separando da realidade e se tornando rivais de Deus. Por isso nós ocupamos esse espaço para dizer a você que está nos ouvindo, vamos pregar a verdade, meu irmão. Vamos levar essa palavra, doa a quem doer. Tendo passado Paulo por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, sendo o seu costume naquela época, foi ter com eles por 3 sábados, discutiu com eles as escrituras. E o que nós temos que discutir hoje? A idolatria do dízimo, a idolatria de guardar o sábado, esse tipo de coisa. Meus irmãos, essas coisas não estão mais para os dias de hoje. Paulo expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, este Jesus, que ele mesmo disse, é o Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Alguns deles ficaram ali persuadidos e ainda aderiram a Paulo e Silas, glória a Deus, porque eles se admiraram. No entanto, bem como grandes multidões de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Aquelas pessoas que aceitavam, aqueles que era a vontade de Deus no seu coração que ele desejava, encontraram nas palavras de Paulo. No entanto, os judeus, ele tomando consigo alguns homens maus dentre os que estavam ali, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, levaram ele preso com aqueles que estavam ali. Porém, não os achando, arrastaram Jason, quer dizer, porque não encontraram Paulo e os demais. E alguns irmãos que estavam ali à presença dos magistrados levaram ele à cidade e clamando: estes que têm trazido o mundo chegaram também até aqui, os quais Jason acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei que é Jesus. Meu irmão, eles não aceitavam o rei naquela época, e Jesus, que é o verdadeiro rei, eles não aceitaram. Então a mesma situação é hoje. Quantos que estão aí dizendo, esse pastor é louco, ele está pregando contra a imagem de escultura, ele está pregando contra a idolatria, a feitiçaria, contra os rivais de Deus. Mas nós sabemos que nós somos de Deus, ele diz assim, e não são, meu irmão. Para ser de Deus, o homem tem que abandonar a idolatria, a feitiçaria, a bruxaria, abandonar o pecado, abandonar o mal, as drogas, tudo, a infidelidade, o que mostra a palavra de Deus, tem que deixar de ser idólatra, tem que deixar de ser também assassino, cruel, esse tipo de coisa do mundo, e abraçar a palavra de Deus e viver o evangelho verdadeiro, que é o evangelho que salva, que cura, o evangelho que é boas novas, como disse Paulo, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Assim, meu irmão, alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido fiança de Jason e dos demais, saltaram. Quer dizer, primeiro prenderam, mas naquele tempo já tinha a fiança, como hoje tem. Quantos que estão aí também fazendo crimes e mais crime, cometendo crime, são pessoas homicidas,
Mas ainda hoje existe também essa fiança de estar no mundo roubando, assassinando, fazendo tanta coisa. Mas não é o caso nesse momento. O que eu quero chamar a atenção, sua atenção, é que você está se matando. Você é um criminoso de si mesmo quando você deixa de aceitar a Cristo. Porque o pecado em si, ele não mata. O que mata é você rejeitar a Cristo. Você rejeita, você não aceita a proposta de Deus. Não aceita o presente que Deus enviou, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então o homem se mata, o homem se destrói quando ele tem a sua fé em imagem de escultura, rezando em Maria, em José, em Antônio, em Francisco. Nenhum salva. O único que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aceite a Jesus, seja um discípulo abençoado, não seja um rival de Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, faça grandes obras, grandes bênçãos do céu em nossas vidas, em o nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esta oportunidade de estar aqui falando a tua palavra. Senhor, aqueles que estão conosco, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, suprir as necessidades, fortalecer, iluminar todos aqueles que ouvem esta palavra com atenção. Em o nome de Jesus, eu te peço por nós todos, desde agora e para sempre. Amém. Tortos caminhei, mas a tua graça encontrei e me deleitei no teu